Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky. Hoje eu vou dar uma aula de literatura para vocês. E antes de eu começar a falar sobre trovadorismo, que é a primeira escola literária portuguesa, eu gostaria de estabelecer alguns pontos. Bom, vocês sabem o que é literatura, o porquê que ela é importante e o que são os movimentos pendulares? Literatura é a arte da palavra escrita. No entanto, muito antes de haver escrita, o homem já se expressava, o homem já se manifestava e ele já fazia muita arte. Então, literatura é a forma como o homem se expressa nos diferentes contextos, sejam eles sociais, sejam eles históricos. Assim, a literatura é importante porque ela nos faz sair da caverna. E o que é a caverna? É a analogia para a ignorância. Então, a literatura faz com que a gente conheça diferentes mundos. A literatura realmente nos abre os olhos para a gente enxergar o que está de errado, o que a gente precisa melhorar. E ela causa muito incômodo e eu acho super necessário. Tem um livro do José Saramago, que é um dos meus favoritos, que chama Ensaio sobre a Cegueira. E lá nesse livro, muito mais do que uma cegueira física, ele fala sobre uma cegueira moral. Uma cegueira moral como indivíduo e uma cegueira moral como sociedade. E o quanto a gente sempre está cego moralmente como sociedade, e o quanto a gente precisa despertar, o quanto a gente precisa realmente tirar essa venda dos nossos olhos. Então, realmente, a literatura é importante por causa disso, porque, né, além de gerar esse desconforto, ela nos causa um start de tipo, melhora, queridinho, melhora. E, bom, o que são os movimentos pendulares? Vocês sabem aqueles relógios de parede que tem pêndulo? Que aí o pêndulo fica pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. O movimento do vai e volta? É assim também com a literatura, com as escolas literárias e movimentos literários também. Um exemplo, trovadorismo. Hoje a gente vai estudar teocentrismo, né? Um dos contextos do trovadorismo. O que é o teocentrismo? Deus no centro de tudo. Esse valor, essa base, né, essa ideologia vai voltar lá no Barroco. Vai ser muito importante no Barroco. Só que no meio dessas duas escolas literárias, a gente tem o movimento que é o humanismo e também o classicismo. E nesses dois períodos, o teocentrismo não é importante. Então, basicamente, que é assim, o movimento, a ideia, a característica, ela tá aqui, aí por um tempo ela vai dormir para depois ela acordar de novo. Então ela vai e volta. Então a gente consegue ver essas características em comum nos diferentes períodos literários e dá para fazer várias analogias e várias associações. Já expliquei para vocês o que é literatura, o porquê que a literatura é importante e o que é o movimento pendular. E para a gente começar a falar sobre a nossa primeira escola literária, que é o trovadorismo, antes a gente precisa fazer uma aliança. E que aliança é essa? Entre história e literatura. A gente sempre deve pensar as duas como dependentes uma da outra. Elas sempre andam juntas e, em hipótese alguma, elas fazem sentido uma sem a outra. Por quê? Porque a história é o momento que aconteceu, o vivido e o que há de vir. Num cenário de causa e consequência que gera expressões em como o homem e sociedade se comportou em determinada situação, o que produziu e como se manifestou também. Então, por exemplo, desde sempre o homem se expressa. Lá na pré-história, eles produziram arte rupestre, o homem das cavernas, né, na parede das cavernas. Eles também produziram muito artesanato em pedra, tanto que a pré-história ela é conhecida, composta, dividida por pedras. A gente teve o Paleolítico, que foi o período da pedra lascada, o Neolítico, que foi o período da pedra polida. Aí depois a gente teve a Idade dos Metais, que esse foi o momento em que eles descobriram e desenvolveram técnicas de manuseio com o fogo. Também eles desenvolveram a escrita, em que esse momento, né, essa grande descoberta dividiu o que a gente chama de fato que é a história, do que é pré-história e do que é história. Então, assim, a partir daí a gente tem vários registros e possibilidades de visualizar essas expressões dos homens. E depois disso a gente teve as grandes civilizações como Egito, Grécia, e na qual a Grécia ela é muito importante naquilo que eu falei para vocês sobre o movimento pendular. Porque a partir do trovadorismo e respectivamente as escolas literárias elas sempre vão resgatar esse período porque ele foi um momento muito rico assim de muito conteúdo, de muita produção, né? E assim como Roma também que está acontecendo junto à Grécia. Então, a Roma ela também separa momentos. Ela separa o que a gente chama de Idade Antiga para a Idade Média. Então, assim, é sempre bom fazer essas analogias, essas associações entre história e literatura e também com os movimentos pendulares, porque vai ficar muito mais fácil da gente entender e se localizar em tempo e espaço. Nessa linha do tempo literária que eu fiz para vocês, eu coloquei as datas e
As datas são importantes, mas a gente nunca deve ficar tão preso a elas, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? A gente sempre tem que pensar como transição, né, de pensamento, as pessoas evoluem e tudo mais. Não funciona como, por exemplo, a gente está lá na Idade Média, e na Idade Média aconteceu várias coisas, como as cruzadas, né, que foram as guerras santas, também aconteceram muitas epidemias, muitos surtos, como a peste negra. Então, por exemplo, eu não posso dormir hoje, cheio de cruzada, peste negra, na Idade Média, e amanhã do nada falo, vou acordar na Idade Moderna, porque, né, cansei dessa vida, já tô toda moderninha. Não funciona assim. As coisas acontecem levando um tempo, né? Demanda um tempo, demanda muita coisa. Então, a gente sempre deve pensar em transição. Então, por exemplo, em 465 depois de Cristo, houve o fim do Império Romano do Ocidente. Mas não quer dizer que exatamente nesse dia e hora, né, local, aconteceu esse fim. Sabe? Foi nesse período que aí estavam acontecendo várias coisas, o homem foi mudando e tudo mais, as guerras, invasões demandaram esse fim do Império Romano. Daí, de fato, começou a Idade Média e tudo mais, mas não foi assim, sabe, de uma hora para outra. Então, a gente pensa como transição realmente, tá bom? Então, sempre lembrem disso, história e literatura andam juntas. Agora a gente parte porque de fato foi características do trovadorismo. A gente pode dizer que o trovadorismo fez parte da primeira fase medieval. Por que da primeira fase medieval e não da segunda também? Porque a segunda fase medieval foi uma transição de pensamento, uma transição de período, da Idade Média para a Idade Moderna, que chama humanismo. Então, assim, já tinham valores diferentes, necessidades diferentes. Então, o trovadorismo só fez parte realmente da primeira fase medieval. O contexto da Idade Média naquele momento era que Portugal ainda estava se tornando um país. Pensa, antes da Idade Média, a gente estava no Império Romano, que basicamente a Europa e a Ásia elas eram uma coisa só, um enorme espaço de terra, mas que nesse momento estava tendo muita guerra, muita invasão bárbara. E daí as pessoas perceberam a necessidade de segurança, né? E aí elas foram dividindo essa terra, construindo muros, muralhas, para que elas pudessem preservar a vida acima de tudo. Daí a gente tem a imagem bem característica, né, da Idade Média, que são os castelos, o limite entre os burgos, que os burgos traduzindo são cidades, e também os feudos. Então estava acontecendo muita divisão de terra nesse momento e Portugal estava incluso nessa. Nesse momento também, a gente tem o teocentrismo, que é uma ideologia que a Igreja Católica comandava, né, que era tipo Deus, o centro do mundo, o centro do universo. Porque a Igreja Católica ela era muito poderosa, ela só não era mais poderosa que o rei, porque o rei era a figura de Deus na terra. Então, assim, rei e Igreja Católica comandavam tudo, tudo, e todos tinham que ser submissos a ela. Nesse momento também, estavam tendo as cruzadas, que elas eram as guerras santas, né, as guerras em nome de Jesus, que elas tinham um objetivo de evangelístico, né, mas no fim não evangelizou nada, ela matou muita gente, e a única coisa boa que a gente pode falar das cruzadas foi o intercâmbio cultural. Nesse momento também a gente tinha o sistema de divisão de terra, que era o feudalismo. Nesse momento também estavam tendo muitos surtos e epidemias, como a peste negra, por exemplo, que matou 1/3 da Europa. A sociedade ela era dividida em estamentos e tinha uma relação de fidelidade entre nobres, que eram o modelo de suzerania e vassalagem. Bom, sociedade estamental, então, ela era determinada pelo nascimento e ela tinha raríssima mobilidade. Ela tinha uma estrutura em pirâmide. E ela era uma organização social que basicamente dividia os grupos e cada grupo tinha seus privilégios, né? O grupo 1 não tinha quase nenhum, se não dizer nada de privilégios, enquanto o 2 já tinha um pouquinho mais, o 3 já era altamente privilegiado, juntamente com o 4. Então, assim, 3 e 4 eram o ápice do privilégio. Era uma sociedade totalmente desigual. Suzerania e vassalagem era a relação de dependência entre os nobres. Então, o suzerano ele era um nobre com título maior, o vassalo um nobre com título menor, e eles trocavam favores, basicamente, né? O suzerano ele dava a terra, a porção de terra, o vassalo pagava impostos por conta dessa terra, né? Ele alimentava o suzerano. Então, assim, era uma relação de troca, realmente, de você ganhar terra, eu te dou segurança, você me alimenta, né? E eu deixo você ficar aqui na minha terra. Então, basicamente, era assim, esse modelo e esse contexto do trovadorismo. Características do trovadorismo. Bom, Portugal estava se formando, então a formação
da sociedade portuguesa coincidiu com as primeiras produções literárias, então o trovadorismo é a primeira expressão artística portuguesa. A literatura era oral. Por quê? Porque as pessoas não sabiam ler e tampouco escrever, porque isso é coisa de nobre, né? E os nobres eram do segundo e terceiro estamento, mas principalmente a galera do terceiro estamento, né, que era a galera do alto clero que tinha esse privilégio e oportunidade. A língua oficial era o galego-português. Não é o português que a gente fala hoje, é um português bem arcaico e diferente do que a gente está acostumado. É um português misturado com espanhol. Isso também funciona como dica, porque sempre quando a gente vê um texto inteiro em galego-português, a gente já pode associar diretamente com o trovadorismo. A origem e herança do trovadorismo é provençal, ou seja, do sul da França. É uma literatura, uma composição cortês, bem elegante e afinada, e que a inspiração lírica é a mulher e o amor é a fonte de toda a inspiração. Ela era cantada e acompanhada por instrumentos musicais, como a viola, a gaita, o assoalho e a harpa. Por quê? As pessoas não sabiam ler. Então, para que elas pudessem participar desse momento, né, elas cantavam, porque assim facilitava a memorização. O nome dessa composição poética, né, dessa poesia associada à música, eram as cantigas. Então, a gente pode dizer que era um grande coral, um grande musical trovadoresco medieval. Os artistas dessa composição eram os trovadores, eles eram da alta nobreza, e músicos. Também tinha um segrel, que ele era nobre, não tão nobre quanto o trovador, mas nobre, era poeta e cantor. Tinha o jogral não era nobre, mas era compositor e cantor, o menestrel era só cantor, e a gente tinha a soldadeira, que era uma backing vocal, e era o único momento em que as mulheres apareciam. Então, assim, as mulheres não tinham espaço, exceto nesse momento de ser backing vocal. A primeira cantiga que a gente tem em língua portuguesa, né, que é o marco inicial da literatura portuguesa, é a Cantiga da Ribeirinha, do Paio Soares de Taveiroz. Não sabemos ao certo a data, né, então a gente tem uma divergência aí nas dezenas, de que a gente acha, né, deduz, que seja em 1189 ou em 1198. Aí aqui eu mostrei para vocês, né, no slide, esse português bem arcaico, né, da nossa Cantiga da Ribeirinha. Eu vou traduzir para vocês, tá bom? Vamos lá. No mundo, não conheço quem se compare. A mim, enquanto eu viver, como vivo, pois eu morro por vós. Ai, pálida senhora de face rosada, quereis que eu vos retrate? Quando eu vos vi sem manto, infeliz o dia em que acordei. Que então eu vos vi linda. E minha senhora, desde aquele dia, ai, as coisas ficaram mal para mim. E vós, filha de Dom Paio, Muniz, tendes a impressão de que eu possuo roupa luxuosa para vós, pois eu, minha senhora, de presente, nunca tive de vós nem terei o mimo de uma correia. Então, é bem diferente, né, a tradução do que é o galego-português, e essa é uma cantiga lírica de amor. Agora eu vou falar para vocês essas divisões que a gente tem entre as cantigas. As cantigas, elas são divididas entre líricas e satíricas. As líricas são amor e amigo, enquanto as satíricas, maldizer e escárnio. Não sei se vocês perceberam a diferença na imagem, que abaixo amor e amigo tem um sinal de positivo, enquanto de maldizer e escárnio tem um sinal de negativo. Bom, isso quer dizer que as cantigas líricas, elas são cantigas positivas, sabe? Que são boas, cantigas de enaltecimento, que não gera nenhum desprazer, desconforto, enquanto as satíricas, elas geram muito desconforto, são cantigas de crítica realmente, e algumas muito feias, assim, sabe? Com um linguajar bem baixo, bem chulo. Bom, as cantigas líricas de amor, né, principalmente, realmente é uma cantiga de enaltecimento. Assim, é aquele amor impossível, sabe? E eu sempre gosto de dizer que as cantigas líricas de amor se eu não posso ser do meu amado, eu não serei de mais ninguém. É uma cantiga de sofrimento, é uma cantiga de fidelidade. Então, vamos às características para vocês entenderem melhor. O eu lírico sempre é masculino. O que é o eu lírico? É o eu do texto, né? A pessoa contida no texto. Então, ele vai, na hora que você estiver lendo lá, o autor vai estar se referindo a alguma pessoa e essa pessoa é sempre uma pessoa masculina. É sempre um eu lírico masculino, é sempre um homem falando. Ele sofre por amor e por uma mulher superior idealizada. Por que uma mulher superior idealizada? Você pode me perguntar,
mas vi que naquela época as mulheres elas não eram, não tinham espaço, não é que as mulheres elas não podiam fazer nada, elas só podiam ficar em casa, né? Elas só serviam para procriar, basicamente. Sim, essa era a ideia. Mas tem uma coisa que é muito importante, né? E tudo mais, que é a questão carnal, né? A questão carnal muitas vezes supera o amor. Só que no contexto que a gente tem a igreja comandando tudo, jamais eu posso falar essas coisas, né? Eu posso falar de sexo tão abertamente assim, que era pecado, né? Então a igreja podava muito a arte. Então eles meio que pegavam essa questão de idealizar a mulher, sabe, de fazer uma mulher perfeitona, tipo, como a Virgem Maria, por exemplo, né? Algo inatingível, porque não podia pecar, né? Não podia, podemos dizer, pular o muro ou ficar de namorico, porque isso era errado. Então, eles faziam uma idealização de mulher comparada à Virgem Maria por conta da igreja, né? E aí eles sempre associam isso a algo puro, nobre, inatingível. Era um amor infeliz, não correspondido, porque era um amor provençal, né? Um amor cortês. E digamos que isso também caminha naquela questão da sociedade estamental. Muitas vezes era a moça, né, nobre, rica, e a pessoa que estava apaixonada, o eu lírico, era uma pessoa de um estamento inferior, por isso eles nunca poderiam ficar juntos, né? Porque também casamento naquela época era uma aliança não de amor, mas uma aliança de negócios, uma aliança entre famílias e tudo mais, né? O casamento arranjado. Então, basicamente era isso, era um amor que nunca ia acontecer, algo inatingível realmente. Então, eles sofriam muito porque jamais aquele amor ia poder acontecer de fato. Então, é aquilo que eu falei no começo para vocês, né? Se eu não posso ser do meu amado, eu não vou ser de mais ninguém. Então, muitas vezes eles também associavam o amor à morte, porque assim, às vezes é melhor morrer do que ficar sofrendo. E isso a gente caminha no movimento pendular para o romantismo, né? Uma escola literária lá na frente, mas que a segunda geração, né, do romantismo sofre tanto que é melhor morrer do que sofrer por esse amor que nunca vai acontecer. Então a gente consegue ver em comum essa situação do amor, né, inalcançável e tudo mais. Então tem essa questão da morte do amor, tem a coita amorosa, que daí essa questão de coita amorosa vem a palavra coitado, né, de sofrimento realmente. E é basicamente que o homem como vassalo, né, o homem como um servo do nobre, né, mais nobre, do nobre mais poderoso, que no caso seria a mulher. É o amor cortês, como eu disse, de submissão, um ambiente elegante e de origem provençal, né, do sul da França. Então é algo realmente bem chique, né, sem teatros, quer dizer, com muitos teatros na verdade, né, mas algo realmente que nunca ia acontecer, porque era algo respeitoso, podemos dizer, e também tinha toda a questão da igreja. Aí eu já li a canção da Ribeirinha para vocês, né? E eu coloquei para vocês Tudo Que Você Quiser, do Luan Santana, porque por mais que estejamos em datas completamente diferentes, né, em cenários completamente diferentes, se vocês analisarem a música do Luan Santana, é um sofrimento também, né? Eu troco minha paz por um beijo seu, eu troco meu destino para viver o seu, sabe? Coisas, tipo, impossíveis, assim. Então, dá pra ver essa estrutura, né, das cantigas até hoje. Agora vamos a de amigo. Não é de amigo como, por exemplo, você e os seus amigos, ou eu e os meus amigos, sabe? É uma cantiga como, por exemplo, de namorados. Daí a gente já sai daquele ambiente elegante e vai para um ambiente um pouco mais servil, sabe? Um ambiente um pouco mais da natureza, um pouco mais simples. E esse ambiente mais simples é movimento pendular com o arcadismo, né? Que eu tinha uma professora que gostava de falar que o arcadismo era a galera do matinho, né? A galera que amava a natureza e tudo mais. Nesse caso, o eu do texto é um eu lírico feminino, mas não quer dizer que foi uma mulher que escreveu, mas a pessoa que está contida naquele texto, né, a voz é feminina, então um homem escreveu com uma voz feminina, basicamente, mas o autor é um homem. É uma temática sobre o cotidiano, né, sobre a rotina, então os homens eles ficavam observando as mulheres trabalhando, né, tipo, as coisas de casa, cuidando dos filhos, basicamente.
Como eu disse, é um ambiente de zona rural e tem a presença da natureza. É uma relação entre namorados e é uma poesia saudosista. Ou seja, diferente de amor que não aconteceu, que era realmente algo inatingível, assim, que jamais ia acontecer, hipótese alguma, a de amigo aconteceu. Assim, então, basicamente que eles já pecaram, né, na visão da Igreja Católica daquela época, né, porque não podia acontecer isso e tudo mais. Então, era uma poesia saudosista, de saudade, tipo, nossa, aquele momento foi tão bom, né, saudade e tudo mais. A origem era mais popular e também fazia parte da Península Ibérica e tudo mais, dessa herança. Eu coloquei pra vocês a música da Anitta com o Projota Cobertor, pra me refazer da Sandy Júnior, da Sandy com as meninas da Ana e Vitória, e a ausência da Marília Mendonça. Elas são 3 exemplos de cantigas de amigo, de saudade e tudo mais. Agora, uma cantiga realmente de amigo, né, é As Ondas do Mar de Vigo, do Martim Kodax. Ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo, e ai Deus, se verá cedo. Ondas do mar levado, se viste meu amado, e ai Deus, se verá cedo. Se vistes meu amigo, ou porque eu suspiro, e ai Deus, se verá cedo. Se viste meu amado, porque ei gran cuidado, e ai Deus, se verá cedo. Ou seja, ele está perguntando, Deus, cadê o meu amado, né? E tudo mais, e suspirando. Bem característico, né, da cantiga de amigo, uma cantiga saudosista. Agora, a cantiga satírica de escárnio. Eu penso e sempre associo as cantigas satíricas de escárnio e de maldizer como o famoso bullying, sabe? Como algo que machuca, algo que não deveria ser feito. É uma sátira indireta. Então, basicamente, que eu xingo sem dizer nomes, mas se a carapuça serviu, serviu. É mais sutil, é feia, mas não tão feia quanto a de maldizer. Ela é obtida por meio de ironias, trocadilhos, jogos semânticos, ela tem bastante ambiguidade, zomba sem identificação e é algo mais generalizado, por isso que é uma sátira indireta. E eles ridicularizam o comportamento dos nobres ou denunciam as mulheres que não seguem o código do amor cortês, né, que basicamente pulavam a cerca ou faziam sexo antes do casamento. Um grande exemplo que temos é Dona Feia, do João Garcia de Guilhardi. E Dona Feia, ele fica chamando a mulher de feia, sabe? E tal, porque basicamente a mulher queria ficar com alguém e ele estava falando que ela era muito feia e não ia conseguir ficar com ninguém. Um exemplo que eu coloquei pra vocês da atualidade é o Amor Falso, do Wesley Safadão. E eu acho muito legal essa música e ela é um grande exemplo de cantiga satírica de escárnio, né? E tudo mais. Aí, como eu tinha dito pra vocês. Ai, Dona Feia, foste vos queixar que nunca louvo em meu cantar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar, Dona Feia, velha e sandia. Ou seja, ele chama a moça de velha, né, de feia, super, super desrespeitoso, podemos dizer. E agora a gente tem as cantigas de maldizer. As cantigas de maldizer realmente são bem feias e elas realmente xingam, falam palavrões e não estão nem aí. Ela cita nomes e doa quem doer. Então é uma sátira direta, tem identificação da pessoa satirizada, ela é bem agressiva e com intenção difamatória. Ela tem muitos palavrões e termos agressivos, é uma abordagem chula. Muitas vezes tratam de indiscrições amorosas de nobres e membros do clero. Então, tipo, é uma denúncia realmente. E a cantiga de maldizer, que a gente tem, é do Dom Afonso. E uma música atual, que não tão atual, mas é a Renata Ingrata, né? Que ele fala, Renata, ingrata. Chama a Renatinha de ingrata. E aí é isso, a cantiga do Dom Afonso, que é trovas não fazeis como o Provençal, mas como Bernardo ou de Bonaval. Ou seja, ele está citando o nome do Bernardo aqui. O vosso trovar não é natural. Ai de vós, como ele o demo aprendestes. Em trovardes mal, vejo eu o sinal das loucas ideias em que empreendestes. Ou seja, associa ele com o demônio realmente. Então, assim, realmente, né, tá chutando o balde aqui.
E é isso, basicamente, trovadorismo, né? A gente conseguiu ver e pode associar muito trovadorismo com coisas atuais, né? E com as futuras escolas literárias também. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem no @, que tá ali embaixo. E é isso. Muito obrigada por continuarem até aqui e continuem estudando.